Boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Esteja onde você estiver, desejo que esteja bem. Hoje nós vamos falar sobre armazenamento de água no solo. Isso é maravilhoso, esse assunto é show de bola. Aqui sou eu, Luiz Fabiano Palarete, da Unesp de Jaboticabal, e junto com o professor Rogério Teixeira Faria, ministramos a disciplina de irrigação. Essas aulas são feitas para os nossos discentes e, é claro, para todos vocês, amantes da hidráulica, da irrigação e da automação. Então sejam bem-vindos a esse nosso encontro, espero que vocês gostem. Por favor, se inscrevam, curtam o nosso canal, divulguem o nosso canal e ajude outras pessoas a terem acesso ao conhecimento e me permitam trocar experiências com essas pessoas, esses participantes, ok? Bom, a água no solo, nós já vimos uma parte de tensiometria, uma parte de determinação de umidade via padrão de estufa. Se você ainda não viu, acesse aqui em cima, ó, no link, do lado de cá, acesse aí esse vídeo e veja como a gente pode determinar a umidade. Lá nós falamos bastante sobre padrão de estufa, determinação gravimétrica, determinação volumétrica, nós falamos sobre curva de retenção, nós falamos sobre vários aspectos importantes da irrigação, de certas características no solo com foco à irrigação. E hoje nós vamos falar sobre armazenamento de água. Eu adoro esse assunto. Ele, para mim, é a base de todo o projeto agronômico de irrigação. É aqui que começa a se fundamentar o delineamento de um projeto. A hidráulica depois ela vai entrar, a parte hidráulica vai entrar para auxiliar, para repor, para complementar o que a gente vai discutir aqui hoje. Então, atenção, foco, se dedique que eu te ajudo. Vamos embora? Perfeito. Bom, a primeira coisa que a gente vai entrar discutindo nesse ponto é a questão de como é que a água se comporta no solo. E isso é muito importante para nós. Por que eu falo para vocês que isso é importante? Porque se eu souber isso, se eu tiver essas informações na mão, eu consigo com muita facilidade trabalhar a parte agronômica, a parte de reposição de água. Então, olha só, nós já fizemos uma etapa que a gente falou sobre tensiômetro, olha o tensiômetro aqui, a cápsula porosa, lembra? Aqui tem o tubo de PVC, aqui tem um tubo transparente, esse já está meio sujo, porque é um tensiômetro que eu uso, né? Aqui tem o anel de vedação, a borrachinha de vedação, a gente viu isso lá no vídeo de tensiometria, né? Nós vimos que toda a troca é feita por essa cápsula, então é uma cápsula porosa, tá vendo? Ela parece uma vela de filtro. Nós vimos que essa cápsula, ela quebra com facilidade, então aqui tem, ó, uma cápsula quebrada para vocês verem, né? Relembrarem aí, tá? Se não assistiram, por favor, assistam o vídeo de tensiometria que vai aparecer aqui para vocês, tá? Bom, então vamos, sem muitas delongas, vamos partir para armazenamento de água no solo. É óbvio que para a água armazenar no solo, há necessidade, primeiramente, dela infiltrar, né? Então, se uma água não infiltra no solo, não há como eu armazenar essa água. E aqui é ponto-chave para a nossa discussão. Então, se essa chuva ou irrigação, ela tem por objetivo ficar armazenada no solo, então essa água, primeiro, ela tem que infiltrar. Se, caso contrário, ela não infiltre, o que a gente vai ter é um escoamento, né, superficial, também chamado de runoff. É um assunto para outra disciplina, né, disciplina de hidrologia e por aí vai. Na irrigação, a gente não admite que isso aconteça, né? Causar escoamento por uma aplicação errônea de água é uma burrice, concorda? Então nós temos que evitar que isso aconteça. A chuva já é mais difícil, né? Vocês cansam de ver deslizamentos de terra, principalmente nos meses já de dezembro, janeiro, que o solo já vem sendo saturado desde das chuvas da primavera, né? Então isso é comum, mas com irrigação não. Então a gente não pode permitir que isso aconteça na irrigação. Na chuva,
o nosso trabalho seria, na verdade, estruturar esse solo, conservar a água e o solo, para que então essa água infiltre o máximo possível e esse solo tenha a capacidade de reservar. É isso que a gente vai ver agora. Não adianta, então, essa água infiltrar, eu fazer um bom trabalho de solo para que ela infiltre, de conservação, se ela não consegue armazenar. Perfeito? Então, o que seria armazenar? Reter essa água que infiltrou. Então, nós precisamos trabalhar o solo para que ele faça isso. Permita essa infiltração em estrutura e também permita um bom armazenamento. E, obviamente, que ele forneça água para a planta no momento em que ela precisar. Ok? Então, nós vamos trabalhar aliado ao solo. Então, nas aulas passadas, a gente discutiu como medir a umidade, saber quanto tem. Hoje, nós vamos aprender quanto cabe. E depois nós vamos saber quanto sai e depois quanto repõe. Aí são os projetos de irrigação. Tá? Bom, então aí, pessoal, a gente tem que trabalhar aqui na irrigação de forma a armazenar a maior quantidade possível de água que aquele solo suporta. E é claro que eu tenho que evitar de todas as formas que haja percolação. Percolação significa perda de dinheiro, né? Então prejuízo financeiro, significa prejuízo ambiental, tá? Então eu tenho que evitar isso aqui também. Então tudo que for destinado a essa saída, né, do sistema solo-planta, água-solo, eu tenho que evitar. Então eu não posso, em irrigação, trabalhar com lâminas em excesso se o meu solo tem condição de infiltrar, mas não tem condição de armazenar. Eu não vou discutir infiltração de água aqui com vocês, tá? Eu vou discutir armazenamento de água. Suponho que essa infiltração, esse processo já ocorreu. E agora nós vamos discutir como é que armazena isso. Beleza? Então vamos lá. Aqui a gente consegue ver que percolação não deve acontecer, principalmente se a água vir de irrigação. Se ela vier de chuva, é vantajoso a percolação, é claro, porque vai carregar os nossos lençóis, e essa água do lençol freático também é uma água reservada para que eu possa usar na irrigação. Então, a água subterrânea, quando a gente utiliza poços, por exemplo, para fazer irrigação, essa água vem de água que infiltrou e desceu ao longo do perfil até atingir o reservatório subterrâneo, e aí eu consigo captar essa água. Então, a água de chuva, eu me permito, e graças a Deus acontece, esse tipo de infiltração, e ela vai descer. Em irrigação, eu tenho que evitar isso. Se tiver nutriente, é pior, porque vai causar lixiviação. Aí eu vou contaminar os lençóis, né? Vou contaminar o recurso hídrico subterrâneo, e aí eu gero um problema para quem vai beber isso depois. Eu, minha família, a sociedade como um todo. Então a responsabilidade nossa como irrigante e como atuantes nessa área é muito grande, ok? Então nós vamos fazer isso agora. Nós vamos aprender como é que eu faço isso da forma correta. Bom, então para vocês aprenderem isso, né, eu vou fazer uma brincadeira. Nós vamos aprender essa conceituação de uma forma mais lúdica. Então aqui eu tenho uma caneca, tá? Essa caneca aí fazer uma propaganda da FUNEP, a nossa fundação aqui da Unesp. Essa caneca ela tá vazia, tá vendo? Então não tem nada dentro dela, não tem água nem nada. Eu vou pegar esse copo aqui que contém água, ok? Tá aí do copo da nossa Unesp. Ó, é água. Posso beber. E vocês viram então que essa caneca ela não tem nada, ela tá vazia. Ó, tá vendo? Ó, no fundo tá vazia. Eu vou colocar um pouco de água dentro dessa caneca. Coloquei um pouco de água, vocês viram essa água cair, né? Então não estou mentindo. Olha, fiz aqui a mágica e essa caneca então não saiu água. Vou jogar mais um pouco. Vocês não acreditam que a água pode sumir? Tá sumindo, ó. Joguei água. Ó, a caneca estava vazia, meu. E a água vai... Não tem edição de texto, hein? Sumiu. Pô, não é possível. Vou jogar mais um pouco agora. Já joguei mais. Vocês viram que foi bastante. Ah, não é água, Fabiano. Aqui, ó. É água, malandro. Não tô aqui para enganar ninguém. Olha só.
Professor, diretor, editor, tudo, e ainda é mágico, hein? O cara é multi, vamos lá. Ó, não é possível. Eu estou fazendo, acho que eu vou largar o ramo de aula e vou me dedicar à mágica. E aí, pessoal, novamente, eu estou colocando água, e o raio dessa caneca vai chegar um momento em que vai ter que verter água, não é possível que cabe tanta água. Opa, aqui, parou. Molhei tudo aqui, graças a Deus não caiu no teclado. Deixa eu passar um pano aqui, porque eu literalmente molhei, fiz um baita de um regaço aqui, tá? Aqui tem um pano, então vamos lá. Peguei um pano aqui, sequei, molhei o teclado, molhei mesa digitalizadora, molhei tudo, é um cabaço. Bom, pessoal, ficaram contentes? Aqui vocês vão aprender um conceito muito importante. Qual que é o conceito? É óbvio que eu não sou mágico porra nenhuma, e não tem isso aí também, os caras ficam inventando um negócio de encher o saco nosso, mas é bacana se divertir. Aqui dentro dessa caneca, o que existe? Existe uma esponja. E essa esponja, uma esponja de cozinha, ó, tá vendo? Essa esponja, ela é uma esponja que, olha, ela está drenando. Então a água está saindo dela. A água que eu botei na caneca, a primeira vez, a esponja armazenou. A segunda vez, a esponja armazenou. Na terceira vez, um pouco mais. A esponja passou a não armazenar mais. Ou seja, você viu que ela caiu, não toda, porque tem bastante água aqui dentro, mas ela caiu aqui na minha mesa. E essa esponja, se vocês perceberem, ela continua pingando água. Eu não estou apertando essa esponja, tá? Então existe água aqui nessa esponja e ela está sendo drenada, tá vendo? Então o excesso saturado, os poros que existiam aqui, foram saturados e agora estão sendo drenados com a força gravitacional. Não estou exercendo nenhuma força nessa esponja. Então vocês aprenderam ou relembraram, porque já viram isso em solos, o primeiro conceito. Esse conceito é chamado de capacidade de campo. Perfeito? Então esse conceito é chamado de capacidade de campo. Esse conceito chamado capacidade de campo, ele nos indica o limite superior de água no solo. Então é a quantidade máxima de água que um solo pode reter depois que cessaram as forças de retirada de água, principalmente a gravitacional, né, que é ela que está puxando aí para baixo. Então percebam que essa esponja, ela ainda tem água, a água está pingando, eu não estou exercendo força, agora ela parou de pingar. Se eu quiser saber quanto de água tem nessa esponja, como é que eu faço? Né? Isso é um barato, né? Vocês já sabem. Eu pego isso aqui, peso, boto numa estufa, seco, tiro da estufa e peso de novo. Massa de água sobre a massa total, eu vou ter qual que é o meu percentual de água que eu tinha aqui nessa esponja, porque a única coisa que saiu daqui com o processo de secagem foi água. Lembrando que eu não posso queimar a esponja. Se eu queimar ela ou queimar o solo, eu vou achar que é água e, na verdade, perdi matéria orgânica e outros compostos, tá? Então aqui, pessoal, demonstra pra gente que tudo, qualquer material, existe uma capacidade máxima de retenção, que é chamada de capacidade de campo, beleza? Quando eu quero retirar a água dessa esponja, o que eu começo a fazer? Eu começo a aplicar uma força, né, ó, uma tensão. Então eu vou deixar ela aqui, ó, para ela começar a pingar, ó. Ó, eu vou aplicar uma tensão, tá? Ó, ó, ó. À medida em que eu aperto, essa esponja vai liberando mais água. Se eu apertar com mais força, ela libera mais. Olha lá. Se eu apertar para valer mesmo a esponja, ó, ó, olha quanto de água sai. Tá vendo? E essa esponja, então, essa força quem faz é a planta. Ela tem que fazer para retirar essa água daí. Chega um momento em que ela pode apertar o tanto que ela quiser. Opa, até escorreu água na mão aqui. Que baderna, hein? Ó. Cheguei a arrancar até sabão da esponja. Então, ó, essa esponja, eu apertei o máximo que eu podia. Essa esponja, então, ela cedeu o máximo de água que ela poderia ceder com a tensão que eu apliquei. Mas ela continua úmida.
eu peso 150 quilos, agora um pouquinho menos. Se eu subir em cima dessa esponja, se eu pisar em cima dela, vai sair mais água. Quando parar de sair água com a pressão, a minha massa, o meu peso que eu tiver ali, eu botar embaixo de um caminhão, vai sair mais água. Quando é que para de sair água dessa esponja 100%? Quando eu seco ela. Quando eu botar na estufa e secar, eu tirei toda a água que tinha em todos os poros que essa esponja tem. A massa dela sólida continua igual. O que vai mudar é que não tenho mais água em poro. Seria 50% sólido, 50% poro. Beleza? Então tá aqui, ó, uma demonstração para vocês. Como chama esse ponto quando a esponja seca a partir de uma, na verdade não 100% seca, tá? Mas a partir de uma retenção, de uma tensão tal que a planta não consegue mais retirar a água dali. A gente dá um nome a isso. O nome disso é ponto de murchamento permanente. Então, quando uma planta, um solo atinge o seu ponto de murcha permanente, a gente diz que ele atingiu o limite inferior de água no solo. E nesse ponto, então, a planta não teria capacidade de retirar mais água. E é claro que à medida em que eu faço mais tensão, eu preciso de mais tensão para retirar essa água do solo, a planta deixa de usar a sua energia para produzir, para concentrar carboidrato, para concentrar matéria, para concentrar massa, e ela passa a jogar energia para poder fazer essa luta com o solo pela água. Se botar sal nesse sistema, então, lembra do potencial osmótico? Se você não lembra, assiste a aula aí que a gente fala sobre isso rapidamente. Se tiver sal, então é pior ainda, porque além de brigar pela água com o solo, ela tem que brigar com o sal também, tá certo? Bom, então nesse caso, deixa eu enxugar aqui. Então nesse caso, o que acontece? Eu tenho dois limites, superior e inferior. Guardem eles na cabeça, capacidade de campo e ponto de murcha. Você vai ver que cada qual agora corresponde a uma tensão. Vamos continuar aí. Então, se a gente fizer um paralelo... ô Fabiano, eu posso determinar isso aqui de que forma? Você pode determinar esses dois pontos em laboratório, tá? Uma forma mais fácil de fazer, e você pode determinar também em campo, tá? Só que em campo você consegue determinar a capacidade de campo. O ponto de murcha permanente já é uma situação um pouco mais complicada de fazer em campo, tá? Então eu não vou descrever aqui isso para vocês, tem que usar vaso, tem que colocar a planta de dia na luz, de noite no escuro, enfim, tá? Mas eu não vou discutir isso. Agora, a determinação da capacidade de campo em campo, vocês encontram uma metodologia descrita num livrinho que eu vou indicar para vocês, né, poderem utilizar, um livrinho nosso de irrigação, muito interessante, junto com algumas outras bibliografias, e esse teste em campo eu posso fazer com uma instrução que foi feita pelo pessoal da Embrapa. Então, rapidamente, ó, basta eu delimitar uma área, né? Nessa área eu elevo umas taipas, tá? E vou encher isso aqui de água. Quando eu encher isso aqui de água, essa água vai infiltrar e ela vai então saturar esse solo aqui. Saturou esse solo, eu cubro isso aqui com plástico preto, então faço uma cobertura aqui, e de tempo em tempo, né, uma vez por dia pelo menos, eu venho aqui e retiro uma amostra de solo nas profundidades que eu desejo saber a capacidade de campo. E eu levo para secar. E eu vou fazendo isso até que a massa dessas amostras, tá, ela esteja constante, ou seja, a umidade das amostras esteja constante. Quando a umidade estiver constante, significa que esse solo atingiu a capacidade de campo. Bom, a gente vai perceber que isso vai acontecer de que forma? Você pega um gráfico aqui de tempo por umidade, vai acontecer isso aqui, ó, tá? Chega um ponto, a umidade no início ela vai caindo mais rápido, né? Na verdade, no início do tempo aqui, você tem umidades mais altas, à medida que o tempo passa, essa umidade então ela cai, até que chega um ponto em que ela estabiliza. Esse ponto aqui, ó, é o ponto que a gente brincou aqui no nosso mapa, que corresponde à drenagem natural, né? E esse ponto aqui seria o ponto de capacidade de armazenamento de água, né? A capacidade de campo.
É claro que se eu aplicar tensões aqui, essa curva, então, ela continuaria, estabilizei aqui, ela continuaria caindo. Por quê? Porque aqui eu já apliquei tensões, né, que vão corresponder aí à força que a planta faz para poder puxar essa água daí. Beleza? Então a gente tem como fazer isso daí. É simples de fazer, não é difícil. Se você tiver estagiário, fica mais fácil ainda. Aí eu acho fácil para danar, né? Mas se eu tiver que fazer, eu acho trabalhoso. Já fiz muito na vida, beleza? Mas hoje em dia já não. A molecada tem que aprender a fazer na prática isso aí. Bom, então aí, turma, a gente vai agora fazer um paralelo com esse reservatório de água. Lembra? O solo é um grande reservatório. Então aqui, ó, eu estou computando que esse solo é um reservatório de água. É muito mais fácil escrever com giz do que escrever aqui, mas me perdoem a letra. Então, se o solo é um grande reservatório, vocês já sabem que ele tem um ponto de máxima e um ponto de mínima, capacidade de campo e ponto de murcha. Agora, para vocês entenderem melhor como é que isso funciona, vamos fazer um comparativo com o que acontece na caixa d'água da nossa casa, tá? Na caixa d'água da nossa casa, que tem lá 500, 1000 litros, enfim, existe um ponto que é um ponto de máxima, né? Esse ponto de máxima aqui é o ponto em que a caixa d'água não extravasa, beleza? Existe um ponto, então, que essa caixa d'água começa a extravasar, ou a partir do qual ela começa a extravasar. Isso aqui acontece muito quem tem caixa d'água em roça, né? O cara fala, começou a vazar lá na caixa d'água, desliga a bomba do poço. Por que ele faz isso? Porque o parâmetro dele desligar a bomba, ou seja, parar de fornecer água, é vazar água pelo ladrão. Na nossa casa isso não pode acontecer. Então lá na nossa casa a gente usa um dispositivo chamado boia que trava a entrada dessa água. Então lá na nossa casa, quando a água chega nesse nível aqui, ó, existe uma boia, né, que vai travar a entrada de água. E a entrada de água da nossa casa, então, é como se fosse um paralelo nosso hoje, a irrigação que nós vamos fazer. Por outro lado, nós temos um ponto também na nossa casa que é chamado um ponto de mínima. Então, esse ponto aqui é o ponto que na nossa casa a água sai para abastecer a nossa casa, ok? E a gente sabe que abaixo desse ponto ainda vai existir um pouco de água, lá dentro da caixa d'água, só que eu não uso essa água. Por quê? Porque geralmente o fundo da caixa d'água fica aqui, né? Algumas partículas sólidas e tudo. Então, jamais o dreno da minha caixa d'água, ou a saída que vai abastecer a minha casa, ela é debaixo da caixa. Se alguém fez isso na tua casa, troque imediatamente, que você vai beber qualquer sujeira que cair ali, tá? Então é sempre um pouco mais alto, né, do que o fundo da caixa. E isso é proposital. Na caixa, porque na caixa d'água da sua casa, porque você aqui mantém uma água que, entre aspas, pode conter impurezas, e no solo a gente diz que essa água já não está mais disponível para as plantas. Ou seja, a planta já não tem mais força para poder retirar essa água aqui. E a gente diz que a água que está acima da capacidade máxima de retenção é uma água de percolação. Lembra? Aquela água que eu desenhei a caveirinha lá, né? Essa água aqui a gente não pode, então, de jeito nenhum deixar acontecer. É claro que, semelhante ao que acontece na nossa casa, tudo que está entre o ponto de máxima e o ponto de mínima da minha caixa d'água é água que eu tenho disponível para utilizar. Fechou. Então, se você tem uma caixa d'água de 1 metro de largura, por 1 metro de comprimento, por 1 metro de fundura, você tem 1000 litros de água, né? 1 metro cúbico. E você tem, então, uma altura de coluna de água de 1 metro, ok? Então, eu posso utilizar até 1 metro de água para daí começar a encher a minha caixa. Mas por que você não faz isso? Por que você não deixa a caixa esvaziar no mínimo para depois começar a encher? Porque você tem medo que falta, não é isso? Então, você tem aquilo que a gente chama de cagaço. Então, o cagaço faz com que você instale um equipamento lá, chamado boia, que faz o seguinte, olha, quando essa caixa esvaziar um pouquinho, você já deixa a água entrar. Então, se você tem essa segurança na tua casa, você também, obviamente, tem que ter essa segurança no solo, já que você está tratando ele como um reservatório.
Concorda? Então, no solo, olha que interessante que isso vai ficar. Eu não tenho essa boinha no solo. Então, por isso que eu uso medidores de umidade, que vão me dizer em qual fração dessa caixa, em qual parte dessa caixa, se está a 50 centímetros, se está a 1 metro, está a minha água disponível. Ok? Então, lá na tua casa, você faz a instalação, deixa eu dar uma despoluída aqui nesse desenho, né? Vou dar uma limpada aqui, porque agora o que interessa para nós é somente a água disponível, tá? Então seria a água que está entre o ponto de capacidade de campo, de máxima, e o ponto de mínima, que é o ponto de murcha permanente, ok? Bom, então pessoal, olha só que interessante que é isso aqui. Lá na sua casa você tem uma boinha, né? E aí quando a sua caixa d'água chega no ponto de máxima, que é chamado de capacidade de campo, você já começa a utilizar essa água e à medida em que ela é utilizada, você liga essa boia. Ou essa boia, na verdade, como ela tem um acionamento mecânico, ela trabalha mecanicamente. Existem eletroboias, enfim, mas a maioria das casas é a boia mecânica. E você é tão seguro que o bracinho da boia é desse tamanho. O que significa isso? Quando a caixa d'água está cheia, a boia está travando a entrada de água. Quando a caixa d'água fez isso aqui, ó, desceu o nível, a boia desceu um pouquinho, você está falando de 10, 15 centímetros, você já repõe água. Olha o medo que você tem, beleza? No solo é a mesma coisa. Dependendo do medo que você tem de perder a cultura, você vai repor água mais rápido ou mais lento, com mais frequência ou com menor frequência, com maior frequência ou com menor frequência, tá? E aí é claro que lá na tua caixa d'água você define pelo comprimento da boia. Embora você tenha 1 metro de coluna de água para você usar ali, você define que usou 20 centímetros pelo comprimento da boia ali, você já quer que enche. Então você pegou uma fração da água que você tinha disponível, né? Você pegou uma fraçãozinha. E o restante da água está lá. Se você, porventura, vier ter um problema de encher essa caixa, você vai continuar usando essa água que está abaixo da boia. Perfeito? E no solo é a mesma coisa. Mas por segurança você define uma fração. No solo, quem define essa fração para a gente é um fator chamado de fator de disponibilidade hídrica, né? Também chamado de coeficiente de cagaço. Então o que vai acontecer aqui? Vocês imaginam que a umidade hoje ela está aqui, a planta começa a consumir, ela começa a cair. Quando chega aqui eu irrigo e continua caindo. Quando ela chega aqui eu irrigo e ela continua caindo, a planta está consumindo. Chegou aqui eu irrigo e ela continua caindo. Chegou aqui eu irrigo e ela continua caindo. Isso aqui a gente chama de água facilmente disponível, ou seja, é um percentual, uma fatia da sua água disponível. Então, ao invés de você utilizar toda a água, você utiliza simplesmente uma parcela, ou seja, se você usar 50%, significa que da água disponível toda que você tem para usar, você só está utilizando o equivalente a 50%. Beleza? E isso é definido em função das culturas, vocês vão ver agora comigo aí. Então é interessante isso aqui, pessoal, por quê? Porque você consegue perceber que se eu trabalho, por exemplo, com uma cultura de mais sensível, então eu subo um pouquinho esse sarrafo aqui, né? Eu mexo nesse percentual, eu falo, olha, ao invés dele estar aqui, se fosse alface, eu gostaria que ele tivesse aqui, ó. Por quê? Olha o que vai acontecer com a alface. É uma cultura extremamente sensível. A umidade desceu, quando ela desceu e chegar aqui, eu já quero irrigar. Desceu aqui, eu quero irrigar. Desceu aqui, eu quero irrigar. Desceu aqui, eu quero irrigar. Ora, Fabiano, mas por que você não deixa descer até aqui? É porque eu tenho medo, né? Meu cagaço é grande, eu não posso perder aquela lavoura. Se fosse cana de açúcar, por exemplo, eu já poderia descer esse sarrafo um pouco mais, né? Descer esse limite um pouco mais. O que eu poderia fazer aqui na cana de açúcar? Vamos apagar para não ficar poluída. Na cana de açúcar eu poderia chegar até aqui, por exemplo. Ó. Então eu falaria o seguinte, deixa essa umidade descer, né? Quando ela chegar na umidade crítica, eu subo. Quando ela chegar na umidade crítica, eu subo. Então esse F, ele vai definir para nós o que a gente chama de umidade crítica da cultura, tá? Então essa aqui é a umidade crítica da cultura. Chegou nesse ponto aí, eu tenho que irrigar.
Obrigatoriamente? Óbvio que não, de jeito nenhum. Lembra que eu falei para vocês que a decisão de irrigar é tua, é você que toma essa decisão. Então o que a gente vai fazer nesse caso aqui? Por exemplo, eu tenho uma cultura que ela está com valores de venda, de comércio, abaixo do que eu esperava. Então, para eu poder ter rentabilidade, só tem um jeito, eu tenho que reduzir custo. Como é que eu reduzo o custo? Eu corro risco, né? Então eu invisto menos. Então, nesse caso, por exemplo, eu posso deixar a água descer, né, a um ponto abaixo da umidade crítica, mas nunca até chegar aqui, porque senão ela morre, e eu vou irrigar. Por quê? Porque cada vez que eu subir isso aqui, é dinheiro que eu estou colocando aqui. O que é esse dinheiro? Energia elétrica, por exemplo, né? A água, que é um insumo, se eu estou dependendo da bacia, eu estou pagando, eu vou ter que botar essa água aí. Entenderam, pessoal? Então depende muito da tua estratégia de trabalho. Agora, da mesma forma que eu não deixo chegar no ponto de mínima, eu também tenho que evitar que ao irrigar ultrapasse o ponto de máxima. Por quê? Porque isso aqui também é dinheiro jogado fora. Isso aqui é dinheiro que eu desperdicei. Beleza? Então por isso que é importante, o barato está aí, conhecer qual é o máximo e qual é o mínimo, até onde eu posso ir. Isso aqui você pode fazer uma relação para qualquer reservatório. Pensa no reservatório do seu carro. Você sai lá da tua casa e uma das primeiras coisas que você faz, eu não, porque eu deixo acabar a gasolina direto, a minha esposa fica puta da vida. Você olha o marcador de combustível. O marcador de combustível, hoje ele acende uma luzinha, tem uns que apita, ele te avisa. Quem tinha Fuscão, quem já andou de Fuscão sabe, o Fuscão numa viagem, o tanque enchia e esvaziava sem você parar no posto. Né? Tinha uma boia, uma desgraça de uma boia lá, aquele negócio não tinha nada digital naquilo, né? Fusca, variante, Kombi, enfim. E aquele troço, se estava na subida, o tanque esvaziava, se estava na descida, o tanque enchia. Né? E você falava, o tanque tá cheio do Fusca, tá bosta. Você tá com aquela boia que não tinha precisão nenhuma. Né? Hoje não, hoje você já tem essa precisão. E isso te dá tranquilidade para saber se você consegue chegar onde você tem que chegar. O produtor, qual é o marcador de combustível dele? É um medidor de umidade. Então ele vai usar esse medidor de umidade para saber, por exemplo, em qual nível, se a água está aqui, se a umidade está aqui, se está aqui, se está aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, né? E aí ele sabe que chegou nesse ponto, a estratégia dele é irrigar, então aqui ele tem que saber quanto ele coloca, né? E aí nós vamos definir agora, quando a gente estudar irrigação. Eu posso definir também quanto de água a planta tira por dia, então eu sei quantos dias leva para chegar aqui. E aí são diversas estratégias que a gente pode lançar a mão para que o produtor, então, evite de gastar recurso financeiro e gastar recurso ambiental, que hoje é muito importante, principalmente para a manutenção e ampliação das áreas irrigadas. Compreenderam? Então, qualquer estratégia que eu adote aí é uma estratégia válida, desde que eu respeite o seguinte: não deixar chegar no ponto de mínima e ultrapassar o ponto de máxima. Essa é uma regra. Fora isso, o manejo é seu. É você quem decide o momento que isso vai acontecer. Beleza? Bom, o que é interessante, o que eu quero que vocês levem daqui. Para esse ponto de máxima, tá, existe uma tensão respectiva. Então é claro que à medida que nós temos aqui um aumento de tensão, né, nós temos uma redução da umidade disponível. Então aqui, ó, nós estamos trabalhando em torno de 0,05 atmosfera até 0,33 atmosfera. Por que tem essa variação daqui até aqui? É porque tem solos que vão precisar de mais tensão, né, ou pressão, se você estiver fazendo isso em laboratório, para retirar a água, né, e solos que vão precisar menos. Então, quanto mais argiloso for o solo, né, mais água eu vou precisar, mais força eu preciso para retirar a água que está nesses poros. Quanto menos ele for areia, por exemplo, eu preciso de menos força para retirar essa água. Então, hoje a gente trabalha nessa faixa, então, que vai de 0,05 a 0,33, né? E isso aqui, então, a gente fala em kPa, em torno de 10 até por volta de 30 kPa, tá? Até o ponto de mínima, que corresponde a uma tensão de menos 15 atmosfera, ou 1.500 kPa.
Então vocês viram, quando a gente falou sobre tensiometria, que cada cultura ela tem a sua tensão crítica. Lembra? Onde vai essa tensão crítica? Aqui, ó. Ela vai vir aqui. Ela vai vir nesse ponto aqui, ó. Então essa tensão crítica aqui, ó, tá? Vamos colocar aqui a tensão crítica. Qual vai ser, Fabiano, a tensão crítica? Deixa eu apagar esse cara. Qual vai ser a tensão crítica? Vai depender aqui da cultura que você estiver trabalhando. Beleza? Ô, letra desgraçada. Tá? Vai depender da cultura. Então, se a sua cultura, por exemplo, tiver uma tensão crítica de 30 kPa, como vocês viram lá, eu apaguei um negócio que eu não queria apagar, eu escrevo de novo. Se a tua cultura tiver uma tensão crítica de 30 kPa, então vamos colocar aqui, ó, a umidade crítica, né? E aqui a tensão crítica, tá? Para a gente fazer um paralelo. Se a tua cultura tiver, por exemplo, uma tensão crítica de 30 kPa, olha só, você tem que manter esse solo quase que na capacidade de campo direto. Então você vai trabalhar aqui, ó, a umidade, a umidade vai trabalhar aqui, ó, sempre próximo da capacidade de campo, olha lá. Descer um pouquinho, você irriga, descer um pouquinho, você irriga, descer um pouquinho, você irriga. Fabiano, toda vez que eu irrigar, eu preciso elevar até a capacidade de campo? É óbvio que não, né? Vai depender muito, a gente vai discutir muito sobre isso, principalmente quando a gente falar de evapotranspiração, porque quanto mais eu umedeço a superfície desse solo, maior é o componente evaporativo no processo de evapotranspiração. Então é água que eu jogo para o ambiente. Nós temos que trabalhar inclusive isso. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com culturas que fecham, eu poderia irrigar então e deixar esse solo mais úmido. Mas tem culturas, por exemplo, feijão, que sofre com mofo branco, né? E se eu tiver a superfície muito molhada, a cultura fechada, temperatura alta e umidade alta, fica uma maravilha para que o fungo venha e arrebente aí com o cultivo. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração, tá? Se eu estou, então, trabalhando com uma cultura que tem aqui uma tensão crítica próxima a 50 kPa, significa que eu posso deixar essa umidade descer um pouquinho mais e depois eu irrigo. Ela desce um pouquinho mais, depois eu irrigo. Ela desce um pouquinho mais, depois eu irrigo. Se eu estou trabalhando com uma cultura que eu posso trabalhar em torno aqui de 100 kPa, então eu posso deixar essa umidade descer um pouquinho mais e subir, descer um pouquinho mais e subir. Hipoteticamente, tá, pessoal? Lembrando que a partir daqui, ó, né, ou aqui não, a partir de 80 kPa, o tensiômetro já não consegue mais ler, hein? Então se você estiver fazendo esse monitoramento com tensão e ao invés de umidade, né, usando o tensiômetro, lembra que ele perde a escorva, você não vai conseguir fazer. Então culturas, por isso que eu disse, culturas que você tem alta frequência de irrigação, o solo está sempre úmido, o tensiômetro vai muito bem. Começou a dar déficit, começou a entrar muito, a aumentar muito essa tensão, o tensiômetro vai parar de ler, tem que mudar de estratégia de medição de umidade. Perfeito? Então aqui é muito interessante vocês fazerem esse paralelo, é muito bacana e fácil de entender, né? Porque você, como a gente falou, na tua casa você faz isso, você tem a estratégia de ter um ponto de máxima, você tem a estratégia de ter um ponto de mínima, e você coloca uma boia para traçar uma estratégia de usar somente uma fatia, né? Um percentual, uma fração desse todo. E é assim que o solo funciona. Você também faz isso no solo. E isso é definido por um fator chamado de coeficiente F, né? Fator de disponibilidade hídrica. Nós vamos falar dele daqui a pouco, mais aí um pouco. Tá certo? Bom, então para fixar o conceito, a gente tem toda a água disponível, é a água que está entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. E a água facilmente disponível é a água que está uma fração dessa água toda disponível aí, beleza? Eu vou mostrar para vocês agora algumas terminologias. Por que que eu vou mostrar isso? Porque eu uso como base um livro nosso de irrigação, que eu já apresentei para vocês na aula de tensiometria, e vou apresentar no final de todas as aulas, né? Que é o Irrigação, Princípios e Métodos, que é esse livrinho aqui, ó, tá? Esse livrinho aqui, não vai, é porque ele é da mesma, ele é verde e o chroma key faz ele ficar azul, tá? Então eu vou mostrar depois ele no slide, vocês vão ver. Esse livrinho aqui é um livrinho então que eu uso bastante
para as nossas videoaulas e para a minha vida prática também. Tive a alegria de escrever junto com o meu querido orientador e amigo, professor Everardo Mantovani, de Viçosa, que é a minha casa de formação, e o professor Salacia Bernardo, né? Ambos são autores do Manual de Irrigação também, que é uma literatura muito legal, que eu já mostrei para vocês, ele está aqui, ó, essa aqui é a última edição dele. Puxa, que ruim que fica, né? Não dá para ver, foto maravilhosa, mas o chroma key atrapalha um pouco na filmagem. Bom, então, pessoal, nesses livros vocês vão encontrar uma terminologia um pouco diferente. Ao invés dele chamar isso aqui de disponibilidade de água disponível, ele chama de disponibilidade total de água, tá? É nomenclatura. Então muita gente me manda mensagem e fala: ô Palarete, eu estou estudando pelo teu livrinho e lá não aparece água disponível. É a mesma coisa, é igual, por isso que eu estou mostrando aí para vocês, tá? E a gente chama a água facilmente disponível de disponibilidade real de água, beleza? Chamada também de CRA. Então isso aqui se equivalem, são nomenclaturas que vão se equivaler. Então, como tem gente que vai estudar, espero eu, no Brasil inteiro com esse nosso livrinho, eu estou falando das duas nomenclaturas, tá certo? Está errado? De jeito nenhum. Se tivesse errado, eu com certeza não estaria apresentando para vocês. Claro que eu sou um ser humano passivo de erro, eu estou aprendendo constantemente. Eu trabalho com irrigação desde 97, sob a orientação do Everardo Mantovani, e até hoje ele me orienta. E eu ainda tenho muito que aprender com um cara desse e com várias autoridades que a gente tem de irrigação aí, né? Então, dentro de toda a humildade que você tem que ter de aprendizado, eu posso cometer erros também. Então, se eu cometer, inclusive, algum aí, vocês me puxam a orelha, ó, precisa corrigir aquilo, que não é daquele jeito. Quem me conhece aí sabe, e vocês estão me conhecendo, sabe que comigo isso não agarra, né? Bom, então aqui, turma, olha, tudo é mantido igual, tá vendo? Ó? O solo tem um máximo, o solo tem um mínimo, aqui, o fator de disponibilidade hídrica que define a umidade crítica, e aqui a gente vai chamar, então, muitas vezes de DTA e aqui de CRA, capacidade real de armazenamento, disponibilidade total de água. Vão mudar algumas unidades, depois eu vou fazer um slide para vocês verem isso, mas é importante vocês saberem essa equivalência, beleza? Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um negócio muito chique com vocês. Eu vou pegar isso aqui e vou botar numa curva de retenção, para você poder interpretar, então, aquela curva de retenção de água no solo, que eu tanto disse lá na aula de tensiometria, né? Então, observem que coisa interessante que acontece aqui. Olha, essa aqui é uma curva de retenção. Eu tenho aqui um eixo onde está o potencial matricial, né? E eu tenho um eixo onde está a minha umidade, sempre, sempre, sempre volumétrica. Então lembra aqui, para passar a umidade de massa, né, o peso, para a volumétrica, basta eu utilizar a densidade de solo, né? Então nós já vimos isso aqui também, como é que a gente faz isso. Se você não se lembra ou não viu, assista a aula que eu vou colocar aqui, que é a aula de tensiometria. Show? Maravilha? Tesão total? Vamos lá. Então aqui, pessoal, observem que eu tenho a tensão subindo de 0 até 1500 kPa, né? Então essa tensão que está subindo aqui, ela é a nossa caixa d'água do solo deitada. Então vocês lembram que eu coloquei isso aqui, essa caixa d'água, agora eu dei uma deitada nela. E o que aparece aqui? Que 10 kPa seria a nossa capacidade de campo, né? A nossa tensão na capacidade de campo, e 1500 a nossa tensão no ponto de murcha. Então, se eu pegar a capacidade de campo e cruzar ela aqui, ó, beleza? Cruzar aqui, ó. Se eu pegar a capacidade de campo e cruzar ela aqui, ó, eu vou encontrar a respectiva umidade na capacidade de campo. Se eu pegar o meu ponto de murcha e chegar com ele até na curva e descer, eu vou encontrar o meu ponto respectivo de umidade no ponto de murcha permanente. Se eu pegar aqui a minha umidade crítica, ó, e eu chegar com ela aqui, eu vou encontrar a minha umidade crítica. Se eu medir uma umidade, por exemplo, com um padrão de estufa, ou com algum sensor, ou com o tensiômetro, o que for, se eu chegar aqui, ó, e pegar essa umidade que eu tenho aqui, a hora que eu subir essa umidade aqui,
eu vou encontrar uma tensão crítica do lado de cá. E o passo contrário também é válido. Se eu pegar uma tensão em qualquer ponto aqui, ó, né, e ir com essa tensão até a curva e descer, eu vou encontrar, então, a tensão, a umidade respectiva aqui. Então, observe que isso me ajuda bastante. Eu consigo, com um gráfico desse, entender perfeitamente o que é que acontece em relação à tensão e umidades, seja ela crítica, seja ela capacidade de campo, seja ela capacidade de campo, ou seja ela em qualquer ponto de umidade que eu medir. Então eu posso usar qualquer sensor que vocês quiserem, qualquer equipamento, desde que ele tenha acurácia de medição e ele vai te dar uma umidade. A partir disso eu consigo encontrar a tensão. Vocês viram, a gente discutiu isso também, que para eu evitar de ficar procurando aqui num gráfico, né, na curva de retenção, qual é a umidade ou a tensão específica, enfim, eu posso lançar mão de modelos. Então a gente discutiu, né, que eu posso usar modelos que vão gerar equações para eu poder utilizar isso aqui melhor. Então as equações nós vimos lá o modelo de Wangen-Uten e nós vimos um modelo que é um modelo que eu posso gerar diretamente no Excel, que é bem simples. Lembrando que aqui tem que usar sempre gráfico de dispersão, adicionar linha de tendência e aí vai aparecer a equação no gráfico e aí você consegue utilizar. Essas equações, elas têm como base simples a obtenção da umidade em função de uma tensão que você leu, beleza? Se você quiser fazer o inverso, você vai ter que inverter essas equações e encontrar, então, qual é a umidade em função da tensão que você leu, beleza? Mas, normalmente, no caminho tradicional, você encontra a tensão e trabalha para encontrar a umidade, utilizando tensiometria. Outros sensores, você tem que ver em qual base ele vai medir. Nós temos, inclusive, um equipamento que é utilizado para medição de umidade em grãos, que é chamado DUPEA, determinador de umidade por peso equivalente à água. O DUPEA ele faz uma medição de umidade, só que ele faz em base úmida, ele não faz em base seca. No livrinho a gente aborda isso, tá? Aqui eu não vou colocar ele porque é um equipamento muito utilizado em Viçosa para determinação de grãos e a gente trouxe ele para determinação de umidade em solo. Mas como hoje as coisas evoluíram bem, eu não vou tratar do DUPEA. Mas o nosso livrinho tem a descrição desse equipamento. Quem tiver interesse pode procurar lá. Bom, então aí, pessoal, vamos analisar agora a questão das faixas de água, né, disponível. Então observe, a água que está entre a capacidade, o ponto de murcha permanente e a capacidade de campo é chamado de água disponível, né? Então eu tenho aqui uma água que está, ó, entre o ponto de murcha permanente e está entre a capacidade de campo. Essa água é a minha água disponível. A água que está entre a umidade crítica e a capacidade de campo é chamada de água facilmente disponível. Lembra? Né? CRA, DTA e CRA. Acima da capacidade de campo eu tenho a água gravitacional, que essa água aqui é a água de drenagem, é a água que a minha esponja ficou pingando, lembra? É essa água aí, tá? É a água que sobra, a água que sai pelo dreno da caixa quando a boia da tua casa falhar, não funcionar. É a água que sai da caixa lá na bomba do poço, por exemplo, da roça, de quem mora na roça, tá? Bom, e aqui eu tenho a água chamada água não disponível, que vocês também já viram ela, que é a água que está abaixo do ponto de murcha permanente. E é essa água aí que lá na caixa d'água da tua casa sobra no fundo, que quando você vai lavar tá tudo sujo, geralmente calcificado, né? Quando a caixa cai uma pedrinha, alguma coisa vai para o fundo, então essa água não presta na nossa caixa. Aqui também não vai prestar para nós porque a gente não consegue usar. A planta, vocês viram que ela não consegue puxar água sobre determinadas tensões maiores, principalmente, né, tensões de 1.500 kPa. Então aqui a maioria das nossas culturas elas vão trabalhar em torno aí as olerícolas principalmente, né, em torno de 70 kPa. Lembrando que acima de 70 kPa
você não consegue usar mais o tensiômetro, porque ele vai entrar, na verdade, o ar, a coluna de água vai ser quebrada por bolhas de ar desprendida aí. Beleza? Então deu para interpretar isso aí. Então se você pegar um gráfico desse aqui, eu adoro dar isso aqui em prova, porque eu acho isso aqui importante, né? Então você pergunta pro aluno, né? Qual é a umidade do solo na capacidade de campo? É claro que isso aqui... Deixa eu fazer diferente. Vamos fazer aqui, ó. Ah lá, vamos colocar dessa forma aqui. Aí tem valores, entendeu? Então vamos olhar, tá? Então você pega, por exemplo, aqui eu tenho duas curvas. Observe que não são profundidades, tá? São curvas de solos. Um solo de textura mais média, um solo de textura mais fina. O latossolo roxo é um solo bem característico aqui da nossa região. Então observe o seguinte, olha que coisa interessante, tá? Eu tenho aqui a tensão em kPa e eu tenho aqui a umidade volumétrica. Vocês lembram que eu mostrei essa curva para vocês também, né? Invertendo os eixos, eu colocando aqui a umidade e colocando aqui a tensão ou potencial matricial. E vocês viram que essa curva fazia assim, ó, né? Ela é desse jeito aqui. Então, a maior umidade está nas menores tensões e à medida em que eu aumento a tensão, a minha umidade começa a diminuir bem, tá? Então fica mais difícil para a planta retirar água aqui. Ela tem menos água disponível para poder utilizar. Então observe que interessante. Eu posso perguntar para vocês, qual é a nossa tensão que corresponde à capacidade de campo? Vocês já sabem. 3, 2, 1. Quantos kPa? Acertou. 10 kPa, tá? Então aqui, Fabiano, mas você falou que pode ser 5, né? Pode ser de 5, tá? Mas vamos convencionar aqui em 10 kPa, beleza? Bom, em 10 kPa, eu posso perguntar para você, qual é a umidade do solo de textura média? Você vai pegar e vai seguir aqui, ó, essa linha, chegou na curva, você vai descer. Né? Rapaz, eu não passo no psicotécnico, hein? Eu brinquei, vocês acharam que é mentira, mas é verdade. Olha lá, venho aqui e eu faço aqui, ó. Então a umidade minha na capacidade de campo, ela vai estar em torno aí de 14%, 13, 14%, beleza? Para esse solo. Bom, Fabiano, e se for o ponto de murcha? Você faz a mesma coisa. Quanto que é o ponto de murcha? 1.500 kPa, tá? Observe que esse gráfico está indo em 10.000 kPa, né? É questão de escala. Geralmente o último ponto da curva, ele equivale aos 1.500 kPa. Então eu venho aqui, ó, pego aqui a umidade pego a tensão de 1.500 kPa, chego até na curva e desço. Aqui vai ferrar o Goiás, hein? Olha lá. Nossa, desceu. Qual que é a minha umidade ou a minha água disponível quando eu estou trabalhando no ponto de murcha para esse solo? 8%. 0,08 centímetro cúbico de água por centímetro cúbico de solo. Então aqui, pessoal, observem que eu vou, se eu pedisse para vocês, qual a água disponível? Uai, é a água que está entre 13% e 8%. Então isso aqui é o que eu tenho de água disponível, tá? Qual a água facilmente disponível? Aí você vai definir dessa caixinha aqui, ó, desse trechinho, qual é o percentual que você quer utilizar. Então, de repente, você fala, olha, isso aqui para mim vai ser a minha água facilmente disponível. Beleza? Compreenderam? Vamos agora para outra curva. Vamos para o solo de textura mais fina, né? Deixa eu apagar toda essa bagunceira que eu fiz aqui, para não ficar muito poluído, beleza? Vamos só manter aqui os dois pontos de máxima e mínima, que vocês já sabem que chama ponto de capacidade de campo e ponto de murcha permanente. Então eu falo para vocês, qual é a umidade do solo, do latossolo roxo, quando esse solo está com a sua umidade na capacidade de campo? Então você vem aqui, vai pegar essa linha, vai com ela retinha, quando você encostar aqui, você desce. Quando você descer, você encontrou, ó, aproximadamente, vamos arredondar porque está na frente, vamos combinar assim, ajuda o papai aqui, né? Não mata o produtor não de raiva. Então aqui eu estou com 35% de umidade. Olha só,
Quando eu estava aqui, eu tinha em torno de 14. Quando eu vou para um solo mais estruturado, um solo de textura mais fina, com mais microporo, a minha umidade é muito maior. Perceberam? Então, quando eu tenho um solo mais arenoso, ele tem menor capacidade de retenção. Quando eu estou no solo argiloso, ele tem maior capacidade de retenção. Então, quando eu falar para vocês, agora eu quero o ponto de murcha, qual a umidade do solo no ponto de murcha? Então, você vai aqui, chegou lá no gráfico, você vai descer até aqui. Então, vamos pegar 20, tá? 0,20 para arredondar. Então, eu tenho aqui esse solo, quando ele está no ponto de murcha permanente, ele tem 20% de umidade. Ou seja, 50% dele é sólido, né? 20% dele é água e 30% é poro. Acabou, não tem discussão. E quando eu vou para a capacidade de campo? Ora, eu tenho 50% de sólido, 35% de água, não é isso? De umidade, isso dá 85%. Então eu tenho mais 15% de poros. Observe? Então, quando ele está na capacidade de campo, essa planta tem os poros com ar para ela poder desempenhar as suas funções, não vai viver em condições de anaerobiose, ela vai estar em condições adequadas, né? E com água disponível para ela utilizar. Então, quando eu faço isso, eu quero chamar a atenção de vocês para vocês compararem o tamanho dessa caixa, né, ó, que é o quê? A água disponível, né, que é a água que está entre a capacidade de campo e o ponto de murcha, e eu quero que vocês comparem com essa caixinha. Tá vendo? Então dá uma olhada aqui. Olha a dimensão dessa caixa e olha a dimensão dessa. Beleza? Então por isso fica fácil da gente ver, por aqui fica fácil da gente ver que solos com textura fina têm uma maior capacidade de retenção, enquanto solos com textura média vai ter uma capacidade menor. Ficou claro para vocês? Entenderam isso? Se você conseguiu compreender isso, pessoal, se vocês conseguiram compreender, o resto é botar números. Vocês não têm mais muito o que entender aqui, tá? Você vai ter que colocar números e nós vamos calcular isso. Eu vou mostrar para vocês várias formas de calcular isso, tá? Formas com equações, várias não, só duas, vai. Com equações e sem equação. Espero que vocês gostem. Fica aí. Importante curtir, já dá o like, vai apertando aí o sininho, as notificações para vocês receberem as notificações, tá bom? Para estar sempre aí divulgando o nosso canal. Bom, e curtindo, né? Curtindo, isso que é importante, é feito para vocês. Feito para vocês isso aqui, tá? Pra vocês terem uma ideia, ontem eu gravei essa aula aqui à noite e ficou muito ruim. Eu estou regravando, hoje nós estamos aqui às 10 horas da manhã refazendo essa aula para vocês, tá? Então, pessoal, aqui eu gostaria... Opa, deixa eu colocar aí, visual, bacana. Muito interessante e a gente pode utilizar essa curva para poder compreender muito bem essa relação de água disponível para diferentes tipos de solo, né? Então, observe que aqui eu consigo ter muito mais água... Opa, deixa eu apagar... Eu consigo ter muito mais água disponível quando eu estou num solo de textura fina, quando comparado com um solo de textura média. Ô Fabiano, e se eu inverter essa curva e ficar desse jeito? Vai ficar a mesma coisa, vocês vão perceber que a conformação dela é a mesma. A diferença é que num solo que você tem uma textura fina e uma textura média, num solo de textura média a água disponível ela vai cair mais rápido, né? E num solo de textura mais fina ela vai fazer uma coisa nesse sentido aqui. Então você tem mais água disponível para ser utilizada nesse solo do que num solo de textura mais média, né? Um solo de textura aí, vamos falar para simplificar, areia e argila, tá? Para ficar fixo na cabeça. Então a argila tem mais água, a areia tem menos. Eu mostrei isso para vocês graficamente e espero que tenham gostado. Beleza? Agora, nós vamos discutir o seguinte. Vocês nunca viram alguém dizer que vai chover percentagem de água, né? Vocês escutam as pessoas dizerem que vai chover milímetro, ou seja, que vai chover lâmina. Ninguém fala, hoje vai chover 25 litros de água, né? As pessoas dizem, olha,
Ontem choveu 25 litros de água. Bom, mas isso não quer dizer muita coisa. Eu preciso trabalhar com uma unidade que as pessoas entendam. E vocês já sabem, né, que a unidade de milímetro é uma unidade de lâmina. Então, cuidado, tem gente que faz, que usa nos seus resultados, pede-se a vazão para ele coloca milímetro. Olha, como é que vazão é milímetro? Vazão é um volume por um tempo. Milímetro é uma lâmina. Você vai pegar uma régua, vê se eu tenho uma régua aqui. Aqui, ó. Você vai pegar uma régua, né, que tem até um escalímetro. Você vai pegar uma régua e ele tem, então, as medidas aqui de milímetro. Então, lâmina é uma altura e não uma vazão. Ah, e se for... você pergunta pro cara... e tem gente que ainda coloca milímetro cúbico. Olha, na irrigação não tem jeito de trabalhar com milímetro cúbico. Dependendo em outras áreas, isso pode até acontecer, tá? Mas aqui, na verdade, não tem jeito. Beleza, pessoal? Então, vamos deixar isso bem claro aí. E aí, como é que eu faço, Fabiano, para transformar percentagem de umidade ou umidade volumétrica em lâmina? É muito simples, tá? Observem esse gráfico, ele mostra para a gente um perfil de umidade no solo, tá? E esse perfil de umidade, ele descreve, por exemplo, ao longo de uma profundidade, tá? Ao longo de uma profundidade, que nós vamos chamar daqui um pouco de Z, tá? De Z, quanto de água tem aqui dentro dessa camada, quanto de água tem dentro desse reservatório. Então é simples entender isso. Existe essa equação aqui que ela já diz de uma forma direta, que a lâmina armazenada em um extrato, em um perfil, ela é a umidade que esse solo tem, vezes a espessura dessa camada. Por que tem esse 10 aí? Porque aí o gráfico traz em centímetro, né? O perfil está em centímetro. Mas eu posso fazer diretamente milímetro. Então, quando eu multiplico centímetro por 10, eu estou dizendo que isso aqui é milímetro. Beleza? É lâmina. Então, olha que interessante. Um solo que tem 30% de umidade, ele tem 30% de quanto? De X milímetros, que corresponde à profundidade do sistema radicular. Não todo, nós vamos discutir isso daqui a pouco também. Entenderam, pessoal? Então, se aquela porção que eu estou considerando, 30% dela é água, não tem que fazer conta. Beleza? Tranquilo? Então, se fosse água livre, eu estou considerando 10 centímetros, então eu tenho ali 10 centímetros de água. Se a minha umidade é 10% disso, então não são 10 centímetros de água, é 1 centímetro de água. Nesses 10 que eu considerei, somente 10% é água. Beleza? Todo mundo aí? Bom, vamos amadurecer nessa ideia, mas é importante vocês entenderem isso, porque isso vai nos ajudar agora a transformar qualquer ponto de umidade em lâmina. Então eu tenho uma percentagem de umidade na capacidade de campo. Quanto de água esse solo retém na capacidade de campo? 30% de água. Mas quanto de lâmina? Quanto de água eu tenho para usar? Eu vou ter que então definir qual é a profundidade que eu vou explorar desse solo. Lembra? Umidade volumétrica por isso. Porque esse cara aqui vai transformar isso aqui em lâmina, em milímetro, né? Em altura de água, em H, beleza? Então fixem bem isso aí na cabeça, tá? Se vocês forem utilizar a profundidade em centímetro, você precisa multiplicar pelos 10. Se você for usar em milímetro direto, você não precisa multiplicar. Vocês vão ver que eu faço isso em alguns momentos, tá? Mas como vocês encontram essas equações em livros, eu vou utilizar algumas delas, mas vocês vão ver que não precisa utilizar nenhuma. Vamos fazer um estudo agora de um perfil de umidade centímetro a centímetro, para vocês verem o quanto que isso é simples, tá? Então acompanhem aí, olha. Eu tenho um solo que ele tem uma camada, que eu avaliei uma camada de 0 a 1 centímetro. Então, de 0 a 1 centímetro, qual é a espessura da camada? Qual que é a espessura dela? 1 centímetro, beleza? De 0 a 1 tem 1.
Então a profundidade é de 0 a 1, mas a espessura da camada é 1 centímetro. Se a umidade volumétrica dessa camada é 0,10, ou seja, 10%, qual que é a lâmina que eu armazeno nela? 1 centímetro. Beleza? Compreenderam aí? 1 centímetro. 1 milímetro de água. Então, desses 10 centímetros, deixa eu pegar uma régua aqui. Duro que eu estou pegando umas réguas. Eu tenho um problema. Opa! Lasqueira. Aqui, ó. Eu tenho uma régua. É difícil a gente ver, né? Eu preciso aprender iluminação, viu? Não sei isso. Então, iluminar vídeo. Então, aqui, ó. Eu peguei uma régua e eu disse que de 10 centímetros dela. Deixa eu pegar 10 aqui, ó. Ó. 10 centímetros daqui, ó. 10 centímetros dela, 1 milímetro disso é água. Por quê? Porque ele tem 10% de umidade. E se fosse 100% de umidade, Fabiano? Se fosse água livre? Olha, você teria uma altura de 10 milímetros de água. Beleza? Ou 1 centímetro de água. Maravilha, pessoal? Todo mundo compreendeu aí? Show de bola. Bom, e aí eu peguei a segunda camada. Vamos lá. Eu peguei a segunda camada, que era de 1 a 2. Quanto tem? Mais 1 centímetro. Nessa camada de 1 a 2, a umidade não era de 10, ela já era de 13%. Então, à medida que eu vou afundando, a umidade vai crescendo. Observe. Desses 13% de 10 milímetros, ou 1 centímetro, né? Se você multiplicar isso aqui por 10, já te dá em milímetro. Então, 13% de 10 é 1,32. E aí eu vou fazendo isso. A camada de 2 a 3 centímetros, também tem 1 de espessura. A camada de 3 a 4, até a camada de 9 a 10, né? A profundidade de 9 a 10. Então eu fui andando de 1 em 1 centímetro. Beleza? Esse exemplo eu peguei no livro do professor Klaus. Tá? Então eu tenho... É Klaus, né? Eu não vou nem arriscar falar o nome dele, tá? O sobrenome. Então aqui eu tenho de 1 em 1 centímetro. Perfeito? E isso aqui são as umidades que eu fui lendo nessas camadas de 1 centímetro de solo. Levei a amostra no laboratório, coletei, levei, sequei, ou determinei isso com um sensor desse da vida aí qualquer, que você encontra, né? E aí eu fui determinando que esse daqui eram os valores de armazenamento. Então eu posso perguntar para vocês, qual é a lâmina armazenada em 1 centímetro de solo nessa profundidade? É 1 milímetro. Aí se eu quiser de 0 a 5, aí você soma esse, com esse, com esse, com esse, com esse. Então isso aqui é a quantidade de água, né, que é armazenado de 1 até 5 centímetros de solo. Beleza, pessoal? Muito interessante isso aí, tá vendo? Nós vamos fazer um exercício muito legal com isso aí. Vocês vão ver que esse exercício ele vai mostrar pra gente, por exemplo, uma chuva que ocorrer agora de 20 milímetros. Ela vai parar onde? Em quais camadas ela vai parar? Eu tenho até 40 centímetros de exploração radicular. Essa chuva vai chegar nos 40 ou ela não chega? Barato, muito legal isso aí, tá? Fixaram? Então é percentual. Se tem 10% de umidade, é 10% da profundidade que eu considerar. Se a profundidade for 10 milímetros, 10% de 10 milímetros é 1 milímetro. Não tem segredo fazer isso, beleza? Mas quem quiser utilizar a equação para fazer, pode utilizar essa daqui, que é a mesma coisa que nós estamos dizendo. 10% de x milímetros são y milímetros. 10% de 1 milímetro, 10% de 10 milímetros são 1 centímetro. Beleza? Ou 1 milímetro, né? Que é o que a gente está vendo aqui. Puta, me confundi tudo. Então, 10% de 10 centímetros é 1 milímetro, tá? O que a gente viu aqui. Observe, então, que à medida em que eu desço, a minha umidade aumenta, né, no perfil do solo, e a água armazenada também aumenta. Então, nesse caso aqui, uma planta que conseguisse buscar água até 10 centímetros de profundidade, ela teria disponível toda essa água aqui, ó, para ela poder utilizar. Toda essa lâmina estaria disponível para ela poder utilizar. Beleza? Se ela estivesse explorando essa profundidade radicular aí. Bom, vamos passar aqui para uma síntese geral, tá? O que nós vimos até agora? Nós vimos que o solo... Nós vimos que o solo ele pode estar numa situação seca,
né? Opa! O solo pode estar numa situação seca. À medida em que eu vou colocando água, esse solo vai se tornando saturado, né? Então, macro e microporo cheio de água, eu irriguei demais, ó, tá vendo? Fiz uma brincadeirinha aqui. Aí, enchi macro e microporo, houve uma drenagem natural, então essa água aqui é aquela água que eu mostrei para vocês que a esponja drenou, né? Naturalmente, sem eu apertar. O solo, então, chegou na sua capacidade máxima de retenção de água nos microporos. As plantas começaram a consumir, ou seja, eu comecei a apertar a esponja, lembra? Começou a sair água, então aqui entram as tensões, né, que essa planta vai fazer, e chega um ponto em que essa água não está mais disponível para as plantas. Então a gente viu que aqui a gente tem uma umidade na capacidade de campo, aqui a gente tem uma umidade no ponto de murcho permanente, e existe entre toda essa água disponível, né, uma fatia, que é chamada de fator F, que é um percentual dessa água, que a gente chama ela de água facilmente disponível. Então, em síntese, foi isso que a gente viu até agora. Então, se você conseguiu esse apanhado geral de conceitos, você já está com tudo em cima. E olha só agora que barato que vai ficar. Então, partindo do pressuposto que se eu souber a umidade e a profundidade considerada de solo, eu consigo calcular qual é a água armazenada, a lâmina armazenada, né? Então eu posso dizer o seguinte, é fácil calcular qual é a lâmina de água armazenada, por exemplo, na capacidade de campo. E é fácil eu calcular a lâmina armazenada quando eu estou no ponto de murcha permanente, ou seja, quando eu estou numa condição extremamente favorável e quando eu estou numa condição extremamente sofrível. Eureka! Eu consigo então agora pegar aquele percentual na curva de retenção e dizer, olha, 35% de umidade na capacidade de campo, se a minha raiz tiver 40 centímetros de profundidade, 35% de 40 é água. 35% de 400 milímetros é água, X milímetro disponível. Minha caixa d'água lá de casa, 1 metro de fundura, 100% é água. Qual é a lâmina disponível que eu tenho? Eu tenho uma lâmina de 1 metro de água disponível para utilizar. Beleza? Tranquilo? Isso ficou, para mim, claro, igual água de cachoeira, né? Espero que para vocês também tenha sido assim. Vamos continuar, então, a nossa batida aí, firme e forte. Então aqui, pessoal, eu transformei eu apresento, né, para vocês as equações para calcular isso. Embora eu vá ensinar que não há necessidade de utilizar elas, mas elas existem e estão aqui, tá? Então, olha lá, ó, água disponível, que é a água que está, eu vou desenhar a caixinha aqui, né, para vocês verem que isso aqui é tudo que nós já vimos até agora. Ô, rapaz do céu! Tá? Então aqui, ó. Eu tenho aqui o meu ponto de máxima, que é a minha capacidade de campo, e tenho aqui o meu ponto de murcha permanente. Toda a água que está entre esses dois pontos é chamada de água disponível, ou seja, a umidade na capacidade de campo menos a umidade no ponto de murcha permanente. Beleza? Então, isso aqui é a água disponível. Eu também disse para vocês que nós, assim como lá na nossa casa, a gente define uma umidade crítica, que é em função de um fator que vai pegar um pedaço só da água toda disponível. E aí vocês viram que a gente chamou isso aqui de água facilmente disponível, né? Então a água facilmente disponível é apenas uma fração disso. Então ela está aqui, ó. A água disponível é a água disponível que você tem vezes o fator F. Aí você fala, Fabiano, mas aqui apareceu um tal de CAD, que é uma capacidade de água disponível. Olha, a CAD, na verdade, é a lâmina armazenada. Nós já falamos sobre ela agora atrás, né? O que é a CAD? Ela é a umidade, né, que você tem disponível vezes a profundidade que você vai considerar na tua exploração radicular. Beleza? E agora, então, a gente vai ver, porque nessa dinâmica aqui,
aparecem duas informações que nós vamos ter que consultar. Primeiro é a profundidade radicular e segundo é o fator F. E ambos vão variar em função da cultura que você está explorando. E é isso que a gente vai ver agora. Para calcular o que está aí, do jeito que está aí, vocês já sabem. Umidade, vocês já sabem como medir. Tensiometria, padrão de estufa, sensores, enfim, né? E agora eu preciso mostrar para vocês como definir a profundidade de exploração, ou seja, a profundidade radicular, e o valor de F, que é o valor daquele percentual, daquela fração que a gente vai ocupar da água que está disponível. Então, nesse caso aqui, em alguns locais, nós vamos chamar isso aqui de Z, tá? Então tem várias nomenclaturas, mas ou é L ou Z. O que é importante você saber disso? É qual a profundidade que você está considerando, tá? E o F é a fração da água disponível. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma imagem que mostra pra gente, opa, bati aqui foi sem querer. Aqui eu tenho uma imagem que mostra pra gente o seguinte, olha, aqui. Eu tenho uma imagem que mostra pra gente aqui uma cultura, né, parece um feijãozinho aqui, beleza? Essa cultura ela tem uma raiz que ocupa um determinado volume de solo, tá certo? Essa raiz, se eu avaliar, ela pode chegar aí até 60, 70 centímetros. Se for uma laranja, por exemplo, vai a mais de 1 metro isso aí, né? Mas o que interessa para mim? Interessa a zona radicular que vai absorver a água. Então interessa para mim essa porção, tá? Que normalmente está na faixa de 75% a 80% de exploração, ou seja, de capacidade de absorção de água. Então, ao invés de eu usar 60 centímetros, porque aqui embaixo tem menos raízes, né? Ao invés de eu usar 60, eu vou usar 30 centímetros disso. Porque até esses 30 centímetros estão aí, está localizado o meu maior volume radicular, em torno de 80% das raízes estão aí, tá? Fabiano, como é que eu vou saber isso? Cara, é difícil, tá? Você pode fazer isso em laboratório, você pode fazer isso em campo, deixa eu tomar uma aguinha aqui, você pode fazer isso cavando buraco ou você pode usar tabelas. Querem água? Que maravilha. Não é só a planta que tem que irrigar, a gente também, né? E aí, pessoal, nós vamos utilizar aqui tabelas, tá? Mas se você tiver, essas tabelas são referenciadas para uma condição de solo que você não tem impedimento, por exemplo, de camadas, né? Se você tiver aqui, por exemplo, uma camada, né? Isso é muito comum em locais que você tem muita areia, embaixo tem uma camada mais dura, né? Então, se você tiver aqui uma camada de impedimento que vai estar aqui assim, por exemplo, ó, você não pode considerar 30 centímetros. Você vai ter que considerar um pouco menos. Por quê? Porque a tua raiz ela vai ficar, devido a esse impedimento, né? Que você tiver aqui, ó. Se você tiver uma camada de impedimento aqui, por exemplo, essa raiz vai ficar confinada a essa porção de solo. Então não seria 30 centímetros, seria aqui, sei lá, 20, tá? Então é importante vocês conhecerem como é que está esse solo, como é que está o solo que você vai trabalhar, ok? Bom, Fabiano, eu não tenho referência e eu quero fazer o cálculo, né, de água facilmente disponível, de capacidade de armazenamento. O que eu faço? Você vai usar um valor de Z, né? Esse Z aqui a gente chamou de L até agora, né? Você vai usar isso aqui referenciado em tabelas. E aqui está uma delas. Vocês encontram várias em vários livros, né? Então aqui você observa, ó, abacate de 60 a 90. Aí você fala, Fabiano, qual que eu uso, né? Quando eu tenho duas profundidades. Você tem que usar a maior. E aí, quando você estiver enchendo esse solo de água, quando o abacate estiver menor, você usa a sua profundidade radicular menor para calcular o volume de água armazenado e, claro, o volume de água que ele pode utilizar, né? Quando ele já estiver maior, você vai usar os 90. Então, você sempre trabalha na irrigação na pior situação. Nesse caso aqui, 90 centímetros, tá? Bom, mas para algumas culturas, ó, vamos pegar aqui, a gente vai trabalhar bastante com milho, com feijão, tá? Então, ó, milho, tá vendo? 40 centímetros de profundidade, ou se você quiser já lançar direto lá, 400 milímetros, né?
centímetro vezes 10, tá? Opa, centímetro vezes 10, beleza? Bom, aqui então eu tenho pepino, rabanete, enfim, lá vai. Aí cadê o feijãozinho? Vamos ver, berinjela, aqui o feijão, ó, 40 centímetros, tá vendo? Cebola, cenoura, alface, tá? Olha a alface, ó, 20 centímetros. Então o cara faz um cálculo de água disponível com 40 centímetros para alface, a raiz não vai chegar nos 40. Então ele está errando o cálculo aí na hora de fazer. Então tem forma de você poder utilizar isso. Qual que é a melhor, Fabiano? Cava um buraco no solo de um cultivo que você já tem e vê onde a raiz está. Tenta trabalhar esse solo para ele aumentar o volume radicular. Olha que interessante. Porque se eu aumentar o volume... Se eu aumentar aqui o volume radicular, se eu aumento esse volume radicular, ó, é diretamente proporcional. Aumentei esse cara, eu aumento esse aqui, para uma mesma umidade. Tá vendo? Então, quanto mais exploração radicular a tua planta tiver, mais água disponível ela vai ter. Maior é a caixa d'água do solo, o reservatório do solo que ela pode utilizar. Beleza, pessoal? Então, entenderam isso? Maravilha. Vamos para o próximo agora. Então, eu fiquei devendo para vocês duas informações, né? Onde vocês encontravam o L. Opa! Meu computador está abrindo o bico. Onde vocês encontravam o L, né? E onde vocês encontravam o F, beleza? O L eu já mostrei. Depende de 80% da profundidade onde está concentrada, em torno de 75% a 80% da profundidade radicular. Esse valor é tabelado, né? E aqui está uma tabela que nos mostra o fator de disponibilidade hídrica, o F, tá? Então eu vou mostrar duas formas a gente fazer isso. A primeira, nós podemos fazer assim, ó, você escolhe o grupo de cultivo que você está trabalhando. Então, por exemplo, ó, se for feijão está aqui, se for milho está aqui, soja vai estar aqui, folhosa está aqui, né? E aí você pega qual é ET0 em milímetro por dia, a evapotranspiração de referência. Isso aqui depende da região que você está, né? Isso aqui é regional, tá? Você vai pegar a evapotranspiração, qual o grupo, e você encontra qual o valor de F. Eu disse para vocês que esse F, ele sempre é menor do que 1, né? Beleza? Então não existe F igual a 1, beleza? Na hora de fazer cálculo, muita gente confunde esse F e acaba colocando ele em número inteiro. Ele não é, ele é sempre menor do que 1. Porque se a água disponível for igual à água facilmente disponível, se a CAD for igual à água facilmente disponível, F é 1, né? Bom, então aqui observe o seguinte, ó, vamos pegar um exemplo, ó, cebola. Cebola aqui eu estou plantando em Monte Alto, do lado aqui da minha região, aqui em Jaboticabal, do lado da minha cidade. Então eu venho, ó, cebola é grupo 1. A evapotranspiração da minha região no pico, aí ela vai dar 6 milímetros. Então eu tenho o grupo 1, 6 milímetros, ou seja, olha, 25% só é o que eu vou utilizar. Então vamos fazer aquele desenho nosso aqui, ó. Eu tenho a caixa d'água aqui, eu tenho a capacidade de campo aqui, eu tenho o ponto de murcha permanente aqui, e eu tenho aqui agora definido uma umidade crítica, que para a cebola vai ser bem pertinho da capacidade de campo. Ou seja, ao invés de eu usar essa caixa toda, eu vou usar, vamos supor que essa caixa no meio ela estaria aqui, eu vou usar somente 25% dela, né? Então deixa eu fazer em escala aqui, ó. Eu vou usar 1/4, metade dela. Metade da metade, tá vendo? Então eu vou usar aqui, ó, só essa fatiazinha se eu estiver trabalhando com cebola. Vamos manter a minha região e vamos para feijão. Então vamos pegar feijão, grupo 2. Se eu estivesse trabalhando com feijão aqui em Jaboticabal, eu já poderia utilizar 35% dessa caixa. Ou seja, para feijão eu utilizaria aqui, por exemplo. Então eu faria essa água até aqui, beleza? Se eu estiver trabalhando então com cultura igual a soja, vamos irrigar soja aqui na minha região. Então é uma cultura classe 4. Eu venho aqui classe 4, vou até lá na demanda da minha região e vejo que eu posso utilizar 55%, ou seja, se aqui era 50,
né, que era metade da caixa mais ou menos, eu posso utilizar água até aqui. Então eu vou utilizar essa fatia de umidade, perceberam? Então essa fração, ela me diz quanto de água eu uso. Quanto mais sensível, menos água. Quanto menos, mais sensível, eu vou... Vamos pensar assim, eu vou evitar errar. Então eu vou usar um pouquinho e já encho, um pouquinho e já encho. Quanto menos sensível ela for, eu posso utilizar mais água. Então eu vou deixar descer até mais e irrigo. Deixo descer um pouco mais e irrigo, tá? É como se lá na sua casa você falasse, olha, eu tenho certeza que a concessionária de água não deixa faltar água aqui. Então eu vou colocar uma boia com um braço um pouco maior. Vamos pensar que isso aqui era a sua boia, né? Essa aqui ficou muito grande. Deixa eu fazer com a caneta aqui, ó. Então você tem uma boinha dessa, aí a boia está aqui, né? Começou a esvaziar a caixa d'água, o bracinho dessa boia faz isso, aqui vai abrir, beleza? Quando abriu, ela começa a encher de volta. Você vai falar, não, como eu tenho segurança na companhia, eu vou usar uma boia com um braço um pouco maior. O que vai acontecer aqui? Essa boia vai fazer isso, ó. Ela vai começar a descer aqui. Só que esse braço aqui, como ele é maior, você vai ocupar mais água para depois começar a encher. Beleza? Então ela vai funcionar mais ou menos desse jeito. Pessoal, espero que vocês estejam gostando disso, tá? Ah, Fabiano, dá uma simplificada aí pra gente, cara. Tenta ajudar a gente. Beleza, vou simplificar agora para vocês. Vocês podem usar essa tabela aqui, tá? Essa tabela aqui, ela tá lá no nosso livro de irrigação. Então o que ela fala? Olha, para legumes e verduras, você utiliza F pequeno. Para grãos e algodão, culturas perenes, você já pode ir para F maior. O que isso aqui significa? Significa que aqui eu vou usar uma fatia maior da minha água disponível. Então aqui estaria, por exemplo, a minha... Opa, deixa eu fazer aqui. Deixa eu fazer a caixinha desde o começo para não ficar com dúvida, tá? Vamos fazer o negócio direito aqui. Então, ó, eu vou fazer a caixinha de novo. Aqui eu tenho a caixinha, aqui eu tenho... É muito mais fácil desenhar isso no quadro, hein? Mas eu tô ficando bom nessa mesinha aqui. O que vocês acham aí? Deixa a opinião aí. Então aqui eu tô falando o seguinte, ó. Se for hortaliça, eu vou usar... Vou pegar os mínimos aqui, tá? Eu vou usar 20% só. Então vai estar aqui, ó, para hortaliça, tá? E se eu estiver trabalhando com algodão e grãos, enfim, eu já vou usar 40%. Então eu vou fazer em escala. Esse pedaço vai estar aqui assim mais ou menos, né? Então aqui, por exemplo, eu já estaria utilizando para grãos, beleza? Então hortaliça eu utilizaria só esse pedacinho e para grãos eu conseguiria utilizar um pouco mais. Para cana-de-açúcar já viria aqui embaixo, então eu conseguiria utilizar toda essa água disponível se eu estivesse utilizando cana-de-açúcar. Observe que eu não vou deixar de forma nenhuma essa umidade chegar no ponto de murcha permanente, ok? Maravilha? É possível eu calcular o valor de F também, né? Para eu calcular o valor de F, basta eu inverter a equação de trabalho, né? Eu não tenho aqui que o F, que a água facilmente disponível, ela é igual a CAD vezes o F. Deixa eu colocar minúsculo, né? Vou ajeitar aqui e colocar minúsculo. Não é isso que nós falamos? A água facilmente disponível é um percentual da CAD. Então, se eu quiser saber quanto de água é disponível, se eu quiser saber o meu valor de F, o que eu faço? Eu pego a água facilmente disponível, que eu tenho aqui, e essa água facilmente disponível eu divido pela CAD. Beleza? Então eu vou encontrar o meu valor de F aqui. Se eu trabalhar em função de desmembrar isso aqui, o que é a CAD? A CAD é a água que está entre a capacidade de campo e o ponto de murcha. E o que é a água facilmente disponível? É a água que está entre a capacidade de campo e a umidade crítica. Então essa umidade crítica aqui eu também posso definir ela, né? Eu posso dizer que, olha, a minha capacidade de campo é 30%, né? A minha umidade na capacidade de campo, eu quero que a minha umidade crítica seja, então, 25%. Ou seja, quando eu consumir 5% de água, eu irrigo. 5% de quanto? Da profundidade radicular vezes 10. E aí você tem ideia de lâmina que você vai consumir.
Beleza? Espero que vocês tenham entendido isso também, ok? É muito simples, é só a aplicação daquilo que a gente viu até agora, né? Vamos ver uma outra coisa aqui, colocar isso naquela nossa caixa d'água para ficar mais fácil o aprendizado, tá vendo? Então eu posso calcular a minha umidade crítica também simplesmente isolando dessa equação a minha umidade crítica, né? Então como é que vai ficar a minha umidade crítica? É a minha capacidade de campo, a minha umidade na capacidade de campo, o meu F, que multiplica a minha água disponível. Aqui, ó. Então eu calculo a minha umidade crítica. E com essa umidade crítica, eu defino, por exemplo, qual é a minha lâmina a ser aplicada. Por quê? Porque se eu pegar a umidade crítica, né, multiplicar ela pela profundidade e multiplicar por 10, para passar isso aqui para milímetro, né? Ok? Eu consigo saber qual é a lâmina de água que está armazenada quando eu estou na umidade crítica. Se eu sei qual a lâmina de água armazenada na capacidade de campo, eu tiro uma da outra e encontro qual é a lâmina de irrigação. Nós vamos fazer isso, tá? Fique tranquilo, não se desespere, porque nós vamos fazer isso de uma forma bem tranquila, tá? Bom, e no campo, Fabiano, é assim que fala? Não. Não é porque você ensina, é porque está no livro, né? É porque é teoria, é porque a nomenclatura é assim. Mas no campo não fala desse jeito. No campo usam duas determinações bem diretas. E elas são as seguintes. Por isso que eu trago para vocês. Tá? Linguagem do campo. O cara vai falar no campo lâmina líquida, que é quem? A lâmina que eu tenho que repor de irrigação. Beleza? A lâmina que eu tenho que pegar e repor para elevar o solo, a umidade do solo, até a capacidade de campo. É a lâmina líquida. Então é óbvio que é só eu aplicar o conceito. A lâmina líquida é a água que eu tenho disponível, vezes a profundidade radicular, vezes o F, vezes o 10. Quem que é esse cara aqui? É a água facilmente disponível. Então a minha lâmina líquida é a própria água facilmente disponível. Por quê, Fabiano? Ora, desenha a caixinha aí de novo. Aqui, ó. Eu não tenho a capacidade de campo aqui, eu não tenho ponto de murcha aqui, ponto de murcha permanente. Você não definiu que aqui era a tua umidade crítica? Então essa aqui é a tua água facilmente disponível. A tua lâmina líquida, cara, não pode ser maior do que isso. Porque se ela for maior, vai acontecer isso aqui, ó. Ó, isso aqui é água de percolação, você vai perder essa água aí, concorda? Então, a tua lâmina líquida, ela tem que ser sempre, no máximo, igual à tua água facilmente disponível. Ó, vai ir até aqui, concorda? E aqui é importante dizer para vocês, nós vamos fazer isso depois, aqui eu ainda tenho que computar quem? A chuva. Então é claro que se eu tenho que repor uma lâmina e chove, então a lâmina líquida minha vai ser a água disponível menos a chuva. A água facilmente disponível menos a chuva. Concorda? Se São Pedro está mandando, para que eu vou pagar para colocar? Não é mesmo? Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Aí eu não coloquei para não confundir muito vocês. Mas na hora que a gente for fazer manejo, vocês vão entender que essa chuva ela é contabilizada aí como entrada de água, né? E aí, pessoal, vocês então de posse disso já conseguem entender que a nossa lâmina líquida ela não pode ultrapassar a água facilmente disponível, né? Ou lá na outra nomenclatura, ela não pode ser maior do que o nossa CRA. Vocês vão ver que vai aparecer uma outra nomenclatura aí agora, tá? Mas a ideia é vocês fixarem isso na cabeça. Então, no campo é lâmina líquida, e é claro que a lâmina líquida é a lâmina que eu tenho que repor para elevar a umidade até a capacidade de campo. Só que quem vai repor essa água é o sistema de irrigação. E ele não é 100% eficiente, né? Nada vai ser, nada. Então, o sistema de irrigação, ele tem as suas perdas. Vocês vão ver isso quando a gente estudar a irrigação. Ele tem perda por percolação, ele tem perda por evaporação, perda por arraste, né? E aí nós vamos estudar um pouquinho essas perdas depois. Então, eu tenho que corrigir a minha lâmina líquida em função das minhas perdas. Ou seja, quanto maior for as minhas perdas, mais água eu tenho que aplicar.
beleza? Quanto maior for as minhas perdas, mais água eu tenho que aplicar. Então, se um sistema tiver uma alta eficiência, ele vai ter aqui uma baixa necessidade de lâmina bruta. Por quê? Porque a água vai cair aqui e vai repor a lâmina que eu preciso colocar. Então, em síntese, se eu aplicar somente a lâmina líquida, quando eu perder água, não vai cair a lâmina líquida. Então, por isso que eu tenho que aumentar e colocar o que a gente chama de lâmina bruta. É a mesma coisa que salário líquido e salário bruto. Você fala, quanto você ganha? Eu ganho X, sem os descontos. A hora que você tem os descontos, o que sobra líquido, você usar, é outro valor. Então, se você fizer qualquer compra, um financiamento ou um gasto, contabilizando tua renda bruta, você vai levar ferro. Por quê? Porque você tem que contabilizar a líquida, que já tem os descontos daquilo que você vem devendo para trás aí. Beleza? Eu espero que você não deva nada, né? Nem satisfação. Mas é uma forma que a gente tem de guardar isso na cabeça. Tá certo? Bom, então no campo fala-se assim, lâmina líquida e lâmina bruta, tá? Por que eu repeti isso? Eu acho que ficou 2 slides aí separados. Tá? Como é que eu faço a lâmina, como é que eu defino a eficiência de irrigação? A eficiência de irrigação ela é tabelada, tem em vários livros, tá? Então, normalmente, para irrigação localizada, considera-se valores aceitáveis de 90 até 95, pivô central de 85 até 95, aspersão convencional de 80 até 90, e irrigação por superfície, né, suco, enfim, até 70%, de 50 a 70%. Então é claro que eu vou ter que trabalhar no meu projeto de irrigação buscando alta eficiência, né? E aí aqui vocês já vão conseguir fazer um paralelo que se a lâmina bruta ela leva em consideração a eficiência do sistema, então se eu pegar a irrigação localizada, como a irrigação localizada tem alta eficiência, ela consome menos água, né? Ou ela vai precisar utilizar, consumir é feio. A palavra utilizar é muito mais bacana. Eu vou utilizar muito menos água quando eu uso um sistema de irrigação localizada do que um sistema de irrigação por suco, mantendo a mesma dotação hídrica. A planta não vai variar isso aí. O uso da água é que vai variar em função da maior ou menor eficiência do sistema de irrigação que eu estiver utilizando, ok? Bom, nomenclatura, vamos ver agora como é que a gente vai falar isso em outros formatos. Vamos recapitular a nossa equivalência de termos. Fabiano, por que você está falando bastante disso? Porque, graças a Deus, o nosso livrinho está sendo utilizado no Brasil todo por várias instituições. E lá nesse livro a gente não fala água disponível, a gente não fala água facilmente disponível. A gente agora, na próxima edição, vai fazer uma alusão a esses termos, porque o livro tomou uma dimensão muito grande, graças a Deus, aos profissionais, às pessoas que confiam no trabalho dos autores, né? Então tem tomado dimensões aí, há 10 anos já esse livrinho é sucesso lá na editora UFV. Então eu vou falar para vocês sobre essa equivalência, para se você estiver estudando pelo nosso livrinho, você entender. Então a disponibilidade total de água no solo, que a gente chama lá, equivale à água disponível. É a água que está entre o ponto de murcha e a capacidade de campo e o ponto de murcha. Observe que nós gostamos muito de trabalhar em percentagem, tá? Ao invés de trabalhar com 0,30 por 30 grama por grama, a gente prefere trabalhar com 30% aqui, tá? E a gente multiplica aqui pela densidade do solo para transformar isso aqui em umidade volumétrica. Beleza? Aí você fala, Fabiano, mas e se eu medir direto? Se eu tiver a umidade volumétrica direto? Você não precisa usar isso aí, tá? Mas por que vocês usam no livro? Pelo seguinte, é muito mais simples um produtor retirar uma amostra de solo deformada do que ele utilizar um trado de anel para tirar a amostra de umidade. Entenderam? Então é pensando em tudo isso que a gente tomou essa decisão assim, de utilizar essas nomenclaturas, né? Essa nomenclatura também é utilizada no manual de irrigação pelo professor Salacier Bernardo, professor Everardo Mantovani e o professor Antônio Alves, que nos deixou. No último manual, o professor Antônio Alves, que já está em memória,
eles fizeram um convite, né, o professor Everardo Mantovani e o professor Salacê fizeram um convite ao professor Demétrios, também de Viçosa. E eles, então, compuseram a nova lista de autoria, junto com o professor Antônio, que infelizmente, nos deixou precocemente. Bom, então aqui eu tenho a outra equivalência. Ó. No livro a gente chama de CTA, o que na nomenclatura é chamado de CAD. O que é isso? Nada mais é do que a água disponível, né, vezes a profundidade radicular. Então eu estou transformando umidade em milímetro, em lâmina, tá? Então vocês observem que aqui, ó, vai trabalhar em lâmina. E aqui eu tenho a água facilmente disponível, que vai transformar essa água armazenada, essa capacidade total de água no solo, essa CTA, em função de um fator F, num percentual da água disponível. Ok? Então é isso que a gente vai utilizar aqui. Beleza? Espero que vocês estejam gostando. Aqui, na equivalência de termos, a gente pode verificar que no livrinho a gente trabalha com uma nomenclatura chamada irrigação real necessária. A irrigação real necessária nada mais é do que a lâmina líquida. E a irrigação total necessária nada mais é do que a lâmina bruta. Então eu gosto muito de apresentar para vocês isso, para vocês poderem entender essas equivalências. Então se você está estudando por água disponível, água facilmente disponível, você pode estudar por CTA e por CRA da mesma forma, ou IRN e ITN por lâmina líquida e lâmina bruta. É a mesma coisa, tá? Então não precisa ter confusão. Se você entender o conceito, a nomenclatura ela pouco importa do que você vai chamar. O que importa para a gente é você ter entendido o conceito, por exemplo, da água que você tem entre a capacidade de campo e o pão de murcha, que você usa uma fatia dessa água, que quando você vai repor, tem que repor essa água que está na fatia que você escolheu, considerando a eficiência do sistema. Você pode chamar do que você quiser. Eu brinco com a molecada aqui, que você pode chamar isso aí de banana de pijama, para mim não tem importância nenhuma, desde que você faça o cálculo de forma correta. E agora eu vou mostrar para vocês uma forma de vocês fazerem isso sem utilizar a equação. É um método prático e bem direto que consta no livrinho nosso de irrigação. Quer ver? Olha só que legal. Observem. Eu fiz aqui um diagrama, né, onde eu tenho, deixa eu localizar o meu point, tá aqui, onde eu tenho a capacidade de campo e o ponto de murcha. Então quer dizer que o solo está, o reservatório está indo daqui para lá. Aqui o reservatório está cheio de água e aqui o reservatório está vazio de água. Beleza? Bom, a umidade do solo, eu quero saber então qual é a umidade do solo na capacidade de campo e no ponto de murcha. Então eu posso ir num laboratório, mandar uma amostra, enfim, e fazer isso, tá? Eu posso fazer isso também, aqui nesse caso, no campo, como eu já falei para vocês. Então, de posse da umidade do solo, eu tenho que verificar qual a base que essa umidade está. Então aqui eu levei em consideração que essa umidade está em peso, tá? Ou seja, ela está em grama por grama. E a gente sabe que não dá para trabalhar em irrigação em grama por grama, que a gente tem que trabalhar com ela em volume. Então, para eu passar a umidade em peso para volume, né? Para eu passar essa umidade em peso para volume, quem que eu uso? Densidade do solo. Então vocês já viram isso também, que a umidade volumétrica ela é igual à umidade gravimétrica vezes, ou eu ia colocar peso aqui, vezes a densidade do solo, também chamada de densidade aparente, também chamada de simplesmente de densidade. Então aqui eu vou multiplicar esse vezes a densidade e vou encontrar a umidade volumétrica no ponto de murcha e no ponto de capacidade de campo. E para eu poder transformar a umidade em lâmina, né, basta eu multiplicar pela profundidade do sistema radicular em milímetros. O que aqui você tem que tomar cuidado é que
nós estamos trabalhando em percentagem, né? Então, X% de umidade. Então, eu tenho que fazer, nesse caso, o decimal dela para poder trabalhar aqui. Então, muito cuidado para fazer essa transformação. Mas ela é bem direta. Vamos ver agora como é que fica a questão do F, né? Que a gente chamava lá de água facilmente disponível ou capacidade real de armazenamento. O F ele é um valor que vai definir uma porção da caixa de água do solo, né? Então, como é que eu faço isso? É a mesma coisa. O meu F, ele vai ter uma umidade crítica, que equivale àquele F, ou seja, a água que está entre a capacidade de campo e o ponto de murcha. Então, eu vou pegar a água que está entre a capacidade de campo e o ponto de murcha, permanente, né? Peguei essa água, eu vou multiplicar ela pelo F, ou seja, uma fração dessa água aqui, né? E o valor que eu encontrar aqui, ele não é esse valor de umidade crítica. Por quê? Porque ele é uma fração dessa diferença. Qual que é esse valor aqui? Eu pego esse cara e subtraio daqui, né? Então eu encontrei aqui um valor X. Qual vai ser essa minha umidade crítica? Eu vou descontar, como se eu estivesse esvaziando a caixa d'água. Daqui eu vou esvaziar para cá, beleza? Então, vou colocar daqui, né? Da capacidade de campo para frente, eu estou esvaziando. Então, vamos supor, se aqui era 30, e aqui eu encontrei que esse F era de 10%, então o que significa? Que dos 30, eu vou usar 10. 30 menos os 10, essa umidade aqui vai estar em 20%. É fácil perceber isso e não dá para errar, por quê? Porque essa umidade crítica, ela sempre vai ser menor do que 30, né? Nesse caso menor do que a umidade na capacidade de campo, e sempre vai ser maior do que o ponto de murcha. Então, quando a gente fizer isso aqui com números, na aula de exercício, que nós vamos fazer na sequência, vocês vão ver isso facilmente, tá? Bom, e aí eu vou fazendo a mesma jogada. Eu multiplico isso pela densidade para encontrar a umidade em volume e depois eu multiplico pela profundidade para encontrar a lâmina crítica, né? Então, o que significa isso? Qual a lâmina total de irrigação que cabe nesse solo? Olha, é a lâmina quando o solo, é a diferença entre a lâmina quando ele está na capacidade de campo, que é a máxima lâmina que cabe, e a lâmina mínima que cabe nesse solo que está no ponto de murcha. Então, se eu quero saber quanto de água eu tenho que pôr para elevar daqui para lá, basta eu tirar um do outro, beleza? E a minha lâmina líquida de irrigação, ou seja, a lâmina que eu vou utilizar para elevar o solo da umidade crítica até a umidade de capacidade de campo, basta eu tirar uma da outra. E aí eu encontro isso, né? O valor da lâmina líquida. Não esquecer de dividir a lâmina líquida pela eficiência. Me desculpa que aqui eu coloquei EF, né? E a gente estava usando EA, né? De eficiência de água aí. Beleza? Viram, pessoal? Então é muito simples fazer isso sem equação. Eu não preciso de equação para fazer isso aqui, tá? Eu deixei para mostrar isso no final. Quando a gente for fazer nossa aula de exercício, deu uma soneirinha agora, hein? Quando a gente for fazer nossa aula de exercício, eu vou mostrar para vocês isso, tá? E vocês vão ver que a gente vai fazer isso sem equação e é óbvio que o resultado tem que dar o mesmo valor, beleza? Isso é uma forma mais prática e mais direta de fazer. Se você entendeu o conceito de irrigação, né, e eu espero que você tenha entendido, você não precisa de equações para fazer isso. Basta você manter essa linha de raciocínio que você consegue trabalhar. Lembrando aqui alguns pormenores, que se você já tiver, né, nesse caso aqui, a umidade em umidade crítica, você queimaria essa etapa, né? Você não precisaria disso aqui, ó, tá? Você já faria direto a umidade volumétrica vezes a lâmina, que vai dar aquilo que a gente falou, lembra? A lâmina armazenada é a umidade volumétrica vezes a profundidade que eu considerei vezes 10. Nesse caso aqui eu já coloquei em milímetro, então esse 10 some, porque esse daqui já está em milímetro direto, tá bom? É só para vocês poderem fixar aí, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, né, do que a gente veio discutindo. Eu gostaria de mostrar para vocês duas literaturas que a gente vai utilizar bastante durante o nosso curso, né, de irrigação, que é
que são esses dois livros. É o livro Irrigação, Princípios e Métodos. Esse livro aqui é um livro da editora UFV. Eu tive a felicidade de escrever ele com o professor Everardo Mantovani, meu orientador, professor Salacier Bernardo também, um ícone aí da irrigação, né? Aqui nós temos gerações de orientação. O Everardo me orientou, me orienta até hoje, grande pessoa. Um abraço para ele, se um dia se interessar em ver esse vídeo. E o professor Salacier Bernardo também foi orientador do professor Everardo Mantovani. Então esse livrinho eu uso bastante nas minhas aulas, os nossos exercícios, a maioria vem daí. Ele está disponível na editora UFV. E nós temos também o Manual de Irrigação, acabou de sair do forno agora. O Manual de Irrigação tem como autores o professor Salacier, o professor Everardo, o professor Demetrios e o professor Antônio Alves, que nos deixou recentemente, né? Aqui esse livro está na 9ª edição, o nosso livro está na 3ª, já está no forno, aí, quase saindo na 4ª edição, e eu espero que vocês curtam, comprem o livro, se quiserem realmente trabalhar com irrigação, são duas literaturas fabulosas aí para vocês trabalharem, ok? Bom, gostaria de agradecer vocês pela paciência, por terem estado comigo aí até agora, mostrar para vocês que nós temos aqui na universidade, esse aqui é o nosso prédio central. Eu sou professor do programa de Ciência do Solo, quem quiser fazer uma pós-graduação, a gente está à disposição. Nós temos um grupo de pesquisa chamado GPIMA, Grupo de Pesquisa em Irrigação e Meio Ambiente. Muito obrigado, desejo que vocês fiquem bem, tenham saúde, desejo que os seus familiares estejam todos aí em condições adequadas de saúde e convivência, principalmente. Gostaria de pedir para vocês para curtirem o nosso canal, divulgarem o nosso trabalho, para que isso se difunda para o maior número de pessoas possíveis. E para a gente terminar tradicionalmente, como eu venho fazendo, hidráulica, irrigação e automação não é o cão, pessoal, não é. Vamos lá, um abraço, fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau.